boa noite. Boa noite a todos e todas. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo do Pessoal Convida. Opa, deixa eu fechar aqui. Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Pessoal Convida. Hoje nós vamos falar sobre mulheres na política. E temos duas convidadas. Eu também estou convidada nessa transmissão ao vivo. Não sou mediadora. Estou convidada por mim mesma ou pelo pessoal, na verdade. Bem, vou me apresentar. Eu sou a professora Ana Paula, professora do IFE, de Macaé, residente em Rio das Ostras. Sou filiada ao PSOL, feminista, ecossocialista, antirracista, e estamos aqui para falar sobre esse tema que está sendo tão falado, né, ultimamente, que é a representatividade feminina nos espaços de política. Eu vou convidar aqui para entrar na live a Natália Rodrigues e a Winnie Freitas. Boa noite, maravilhosas. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Hoje eu estou muito à vontade aqui com duas grandes amigas, parceiras de vida, de militância. Sim. Então eu confesso que eu estou um pouco nervosa, minha segunda live, minha primeira no Facebook, então ainda sentindo. Não fica nervoso aqui nesse distanciamento social necessário, mas falar no vídeo é bem desafiador para todo mundo. Então, vou pedir que a Nath... Oi? A gente não se acostuma com essa nova realidade virtual, né? É esquisito mesmo. É muito estranho. Enquanto professoras, então, né, a gente fica sentindo falta da sala de aula, do contato, e aí... Eu vejo vídeo de criança todo dia para matar a saudade dos meus alunos. Eu confesso que até playlist do Mundo Bita eu estou ouvindo, assim, para matar a saudade das crianças. Muito bom. Então, vamos lá, se apresenta para a gente, Nath. Beleza, obrigada, Ana. Primeiro dizer que é uma alegria muito grande estar com duas mulheres tão incríveis, companheiras, que eu tenho uma admiração muito grande. Estar aqui nessa live, nesse ao vivo, né? Já estou vendo algumas mulheres incríveis aí também participando, companheiros e companheiras. Dar uma boa noite a todas e todos. Eu sou a Natália Rodrigues, eu sou formada em História, a minha trajetória toda é na área de História, tanto a graduação, como especialização, mestrado, doutorado. Como eu até coloquei na descrição, né, no convite que nós fizemos aqui para o ao vivo, a minha formação é em História Política. Então, além de gostar muito de História, eu gosto muito de Política. Então, fiz essa caminhada aí pela História Política, que depois a gente pode falar um pouquinho mais. Sou professora, estar na sala de aula é o que eu mais amo, e agora estou numa sala de aula virtual, que enfim, bem complicado, mas ser professora é o que eu faço de melhor na vida. Sou professora há mais de 10 anos, trabalho aqui numa escola em Rio das Ostras, estou coordenadora também do ensino médio, sou madrinha da Naya, que é minha alegria, sou madrasta do Vicente, companheira do João e filiada ao PSOL, feminista. Acho que é um pouco disso. É tudo isso e mais um pouco. Então, vamos para a apresentação da Winnie. Eu estou mediando, gente, não é para mediar, estou aqui. Não perdeu o hábito, não. Né? Vou me apresentar, né? Assim, sou Winnie,
Estou na presidência do PSOL daqui de Rio das Ostras já desde 2016, já há 4 anos. Sou filiada ao partido desde 2010, milito no partido desde 2010. Já fui candidata 2 vezes na cidade, a prefeita, a deputada estadual. Minha atuação política é anterior, né, ao partido, antes de tudo, né. Eu sou mãe, eu sou feminista, eu sou socialista, sou educadora, assim como a Nath e a Ana, né? Sou servidora municipal aqui na cidade já há 9 anos, fez 9 anos esse ano. Eu entendo, né, um pouco assim, a minha aproximação com a política e a minha militância, a minha trajetória tem muito a ver com o lugar de onde eu vim, né? Não sou da cidade, estou na cidade desde a minha adolescência, já há 13 anos, mas eu sou uma pessoa que cresci no interior, em cidades coronelistas, cidades muito conservadoras, e eu venho de uma família que também tenho como referência uma mulher, né, que é minha mãe, que sempre foi militante, que sempre foi atuante, meu pai também, que sempre foi militante, atuante de movimento sindical, a minha mãe de luta feministas. Então, assim, a minha trajetória tem a ver com isso, né? Eu sou uma pessoa que eu vim de um ambiente que se debate política, que se discute política no cotidiano, né? E aí não dá para me apresentar sem falar sobre isso, de onde eu vim, né? E de tudo que eu passei também, um pouco de, assim, não fosse essa minha trajetória, eu não teria chegado na cidade e entrado no Conselho de Orçamento Participativo Jovem, não fosse essa minha trajetória pelo Conselho de Orçamento, eu não teria despertado e percebido a necessidade de fazer uma atuação também disputando, né, a institucionalidade, sabendo que essa disputa institucional, né, dentro dos espaços de administração pública não é o suficiente. A gente precisa sempre ter em mente que a disputa política está desde o momento em que a gente bate o pé e vai à luta por nossos direitos, e é assim que os direitos foram historicamente conquistados. A Natália pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Sobre como é importante essa disputa e ocupar os espaços. E é isso, assim, a vivência na cidade, a retirada de direitos, o cerceamento de direitos e a falta de políticas públicas é que me trouxe a política. Então, eu sou fruto dessas relações que foram construídas e tal, assim como todos nós, né? Somos um pouco fruto disso tudo. É isso. Eu acho que é importante, antes da gente começar, para não deixar a Ana pegar como mediadora, perder um pouco o hábito, né? Hoje ela é convidada. Eu acho que seria interessante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Da onde vem a nossa inserção política? Como é que começou? Eu entrei na política através do movimento estudantil, percebendo, né, as necessidades da luta por assistência estudantil, percebendo os índices absurdos na cidade de violência contra a mulher. E a partir do movimento feminista, do movimento estudantil, posteriormente o movimento sindical, né, quando eu entro na prefeitura, que eu comecei a minha vida política. E vocês? Como começou, como surgiu? É muito interessante, Winnie, você contando, porque eu tenho uma trajetória um pouco parecida com a sua, mas muito recentemente eu me filiei a um partido, né? Então eu nunca estive atuando na política partidária, porque somos todos seres políticos, então a gente é envolvido nesses temas, querendo ou não, por mais que a gente ache que não é, né? Que uma política é uma coisa distante, é uma coisa que a gente não acessa, mas não é verdade, a política faz parte da nossa vida. Né? Mas eu tive uma história parecida porque eu sempre estive na escola pública. Então, quando eu comecei na escola pública, lá na escola técnica, antiga Escola Técnica Federal de Campos, hoje eu tenho 40 anos, então isso foi em 90 e pouco, 95 que eu entrei na escola técnica, tinha um grêmio muito forte, atuante, pensando nas reivindicações dos estudantes naquele momento, mas também participando das greves da rede federal,
e desde muito cedo eu entendi que é só a luta pelos nossos direitos que são constitucionais, essa luta que vai para a rua, essa luta que exige o cumprimento desses direitos, é que traz resultado, que realmente garante que a gente tenha acesso a essas coisas. Porque se a gente não se mobiliza nesse sentido, isso não vem de graça, isso não vem fácil, né? Isso precisa de uma atuação muito forte, muito presente da população como um todo. E naquele contexto, eu já comecei a entender tudo isso. Depois eu continuei na escola pública, né? Eu fiz engenharia na UENF, apesar de ser elitizado, de exatas, tem todo um perfil que não é muito reivindicador, digamos assim, né? Mas também ali tiveram que com greve, com essas reivindicações. Então, em todo o processo, depois, quando eu fui fazer o mestrado, o doutorado, e entrei na rede federal enquanto professora, e me sindicalizei imediatamente, porque eu tinha a noção de que isso era muito importante, né, e ali fiz parte do sindicato, então fui a conferências em Brasília do sindicato, fui muito atuante no sindicato, então sempre fui militante pela educação pública em primeiro lugar, né, inicialmente, a minha grande bandeira de militância, e, na sequência, pelos direitos das mulheres, pelo feminismo, né, e entendendo que esse feminismo, ele reivindica uma sociedade mais justa, que não é só para as mulheres, mas é mais justa no sentido da diferença, da desigualdade de classe, né, porque muitas mulheres feministas não se identificam como classe trabalhadora, então precisa entender que, na verdade, essa reivindicação é contra a opressão, né, e a favor da igualdade, contra a desigualdade, na verdade. Então, eu acho que quando veio, na minha história, né, quando veio a ascensão do Bolsonaro, dessa necropolítica e do fascismo, eu percebi uma necessidade urgente de me organizar politicamente em partidos. Quando a gente se organiza, a gente consegue atuar, pensar políticas, pensar formas de enfrentamento do processo. Então, foi aí que eu falei, não, preciso fazer isso agora, né? Então, foi uma urgência naquele momento. E hoje eu fico muito feliz de fazer parte dessa construção e de entender que nós, mulheres, temos muito a contribuir na construção das políticas públicas e das propostas para a população. Então, acho que é por isso que eu estou aqui hoje, junto com você. E a Natália? Eu fico ouvindo vocês, eu fico, ai, gente, que lindas! Tenho tanto orgulho de poder dizer, né, que, olha, conheço, hein? Conheço minhas amigas, que maravilhosas. Olha, fico muito feliz também que eu estou vendo estudantes aqui, Cauane, que é minha estudante, já quero mandar beijo. Eu assisti esses dias uma live do Chico Alencar, que, né, todo mundo conhece, e aí foi perguntado a ele quando que ele começou na política. Aí ele falou, quando eu nasci. E aí por mais que seja um pouco audacioso da minha parte, eu quero discordar dele, e aqui em público, porque, audacioso da minha parte, né? Todos nós somos seres políticos, né? Isso é muito vivo, isso é muito presente. A gente, quando estuda o que significa política, por exemplo, mas eu não me considero, no momento em que eu nasci, eu não me considero já desde então um ser político da forma como eu quero explicar. Eu acho que eu nasci um objeto político, né? Então eu deixei de ser um objeto no momento que eu tomei consciência, né? E aí eu passei a ser um sujeito político. Então, eu me tornei um sujeito político um pouco mais recentemente, né? Eu não era uma criança. Acho que no ensino médio, assim como a Ana comentou, né? Dessa vivência do ensino médio, para mim foi muito importante. Eu tive professores muito importantes, professoras. Tive sorte também, assim como a Winnie falou, de ter nascido numa família muito militante, muito politizada. Então, desde cedo, convivi muito com isso, na época fazendo campanha. Eu lembro que eu era criança, assim, sabe? A gente estava lá, né? Boca de urna, que não pode mais fazer. Eu era pequenininha, estava fazendo isso, gente, mas antigamente era outra coisa.
E aí eu tive essa vivência, assim, na juventude, e aí depois na graduação, né? Na graduação isso ficou muito vivo em mim, porque a história, eu escolhi história por isso. Eu lembro que na faculdade eu tinha uma dúvida entre história e psicologia. E aí uma vez a minha mãe disse, você tem dúvidas se você quer salvar as pessoas ou se você quer salvar a humanidade? Eu falei, caramba. Então eu quero salvar a humanidade, mãe, eu respondi. E aí eu fui fazer história. E aí a história me ajudava muito a entender certas coisas, né? E aí eu pude... Olha, falando dele, bonitão aí, papai chegou. E aí a história me ajudava muito a compreender a realidade e a me tornar, de fato, um sujeito político, né? A ter um pouco mais de compreensão da minha realidade. Já na graduação, eu militei muito na questão da educação, né? Numa educação de qualidade para todos e todas. Eu lembro que foi, inclusive, o tema do meu TCC, eu trabalhei educação emancipatória e educação neoliberal, né? Os contrastes, como que a gente vive uma educação, o que é a educação neoliberal, quando a gente pega desde os teóricos, da Adam Smith, como que é uma formação tecnicista, e o que o Paulo Freire propunha na educação emancipatória, enfim, e aí muito na prática também, com pré-vestibular popular, com pré-ensino médio popular, né? Então, eu comecei a dar aula no segundo período da graduação. Isso, para mim, foi muito importante. Mas o que é interessante é que eu não era partidarizada. Eu, até então, nunca... não entrei num partido, né? Mas eu acho que esse é um ponto para a gente comentar aqui também, porque a política ela não é só partidarizada, né? Ela não precisa ser só. Quando eu digo que todos nós somos seres políticos, alguns são objetos, outros são sujeitos políticos, todos somos e todas. Mas o partido nos ajuda a organização disso, né? Foi o que a Ana falou, eu concordo muito com a Ana. E aí, por diversas questões, né? Me mudei para Rio das Ostras, e aí, muito recentemente, a minha filiação aconteceu. Mas a minha militância se deu muito, então, na educação, e eu senti uma necessidade muito grande de estudar mais. Eu acreditava muito que a minha prática precisava ser reforçada, né? Eu precisava dar concretude à minha prática. Então, por isso fui buscar muito na academia, né? Então, entendia também que a academia tinha que ser ressignificada, né? O Che Guevara fala de pintar a academia de negro, de pobre, né? Eram as palavras de ordem da época. Hoje em dia poderíamos dizer de LGBTQI+, de mulheres, né? Poderíamos falar de outras questões. Então, para mim, também estar na academia era uma disputa, né? Quis disputar esse ambiente que não é feito para a gente, né? Se a política tradicionalmente não foi feita para a gente, né? A academia também não era. Então, fui disputar isso lá. E por isso, dessa caminhada, essa trajetória acadêmica, no mestrado e no doutorado, fiz na UERJ, essa formação em História Política, para tentar dar um pouco mais de concretude e base teórica. E aí, recentemente, como eu disse, muito recentemente, foi no meio da quarentena, que se deu a minha filiação, também por entender que, organizada, a gente pode construir coisas maiores, a gente pode... Não que a gente não possa fazer isso sem partido, né? Mas acho que organizada a gente tem mais instrumento, tem mais força, tem mais coletividade. Então, por isso, da minha filiação. Acho que é um pouquinho da minha trajetória, de modo geral, acredito que a minha participação é muito maior na educação também. Eu acho que a gente... Essa coisa, né, do ser político, como sempre, sujeito e objeto, é uma questão muito importante para a gente colocar, né? A gente... Não sei se todo mundo que está assistindo a live, eu acho que eu queria ver perguntas e tudo mais, mas uma das coisas que eu aprendi no movimento é quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro, já dizia o MTST. Essa coisa da gente se organizar, né? Eu vejo... É muito importante, principalmente para nós, mulheres, né? Que somos... temos uma infinidade de questões, de especificidades, de
de necessidades, né, que não são levadas em conta se não for por nós. Então, acho que o partido, os espaços de organização da classe trabalhadora tem essa facilitação, né, que é onde a gente se agrupa e pensa junto como agir, como enfrentar aquilo que nos impede de estar na disputa, né? Eu acho que a gente enfrenta no nosso cotidiano uma série de questões que nos impedem, né, de intervir politicamente. E aí eu queria ouvir um pouco da Natália. Eu estou mediando, porque eu estou tentando tirar esse papel da Ana Paula. Mas eu queria ouvir um pouco mais a Natália nesse sentido, assim, né? Daquilo que nos impossibilita de militar, de intervir e tal. Dialogando até com a sua fala agora, né? A organização partidária, isso fala um pouco sobre mim, né? Me organizei partidariamente, acho que um pouco parecido com a Ana falou aí que foi a partir de 2008, né? Com a eleição do Bolsonaro. A gente vive um período tão difícil na história do nosso país que a gente precisa de todas as forças possíveis, sabe? A gente precisa realmente estar dispostos e dispostas para que a gente possa coletivamente lutar, resistir para existir. Né? A gente está numa fase agora do Brasil que é resistir para existir. É quase que o mínimo, né? É quase que lutar pela sobrevivência. Para muitas pessoas é de fato lutar pela sobrevivência. Isso é política. Né? Quando você fala o que nos impede, se a gente pensa na estrutura histórica do Brasil, a gente vive um país que é patriarcal na sua origem. Desde o período da sua colonização, a gente tem uma estrutura que é de misoginia, que é de, sabe, a mulher para ficar dentro de casa, que é para isso que a mulher serve. Né? Então, quando eu falei na minha fala anterior, por muito tempo política não era um lugar de mulher. Para muitos, ainda não é. Né? Muitos ainda veem com maus olhos esse tipo de coisa. Eu lembro que, por muitas vezes, eu passei por isso. Nossa, Natália, mas sua formação é em política, história política, por que você não faz uma coisa mais fácil? Política, esse negócio vai dar muito trabalho, minha filha. Não faz esse tipo de coisa. Aposto que vocês já ouviram isso também, né? Tem certeza, menina? Mas você é tão bonita. Para que você vai se meter com essas coisas? Sabe? E aí eu acho que, por muito tempo, foi isso, né? A gente ainda está tentando mudar um pouquinho disso, mas historicamente, então eu vou puxar um pouquinho para a história, né? O que foi o Brasil? O Brasil foi formado por homens brancos, ricos, latifundiários, né? Que vieram para cá para explorar não só o território, mas para explorar os nossos corpos, né? Então, quando a gente fala de exploração, né, na escola, todos aqui já devem ter ouvido isso, né? Colônia de exploração e colônia de povoamento, aquela clássica distinção lá da história no sexto ano, que não é bem assim, não, mas isso é outro assunto. Não foi uma exploração só do território, foi uma exploração dos nossos corpos, e dos corpos femininos, obviamente, né? Negros, especialmente, né? Então, por muito tempo foi assim. Então, a gente precisa considerar qual é a trajetória histórica do nosso país. Hoje em dia, a gente tem sequelas disso. Né, é quase que natural, é quase que lógico, né? A gente tem uma sequela que é uma sequela trágica. Basta a gente pensar um pouquinho na estrutura política para te responder, e também não falar muito aqui, que senão eu me empolgo. A estrutura política do nosso país, vamos pensar no Rio de Janeiro. Quantos prefeitos nós tivemos na história do Rio de Janeiro? Nós tivemos 69 prefeitos no Rio de Janeiro, desde do início, pegando na história mesmo. Quantas prefeitas nós tivemos? Nenhuma. Mas será que nenhuma mulher poderia ser prefeita do Rio de Janeiro? Quantas prefeitas nós tivemos em Rio das Ostras? Tem uma falsa sensação de que a mulher não é capaz, né? Assim, perfeito. Como assim? Não é possível. As mulheres não são capazes de ocupar esses espaços? A gente nunca está. Será? Isso vale para tudo, né? Só que a gente tem que trazer isso para a política. Certa vez eu também ouvi isso, né? Porque as mulheres não sabem dirigir. Mas quem está dizendo isso? Porque as seguradoras dizem que nós dirigimos melhor do que os homens. Os dados dizem que nós fazemos coisas tão bem ou melhores do que os homens.
Nós vivemos mais, nós nos cuidamos mais, nós dirigimos melhor, nós não fazemos muitas coisas. Se a gente quiser se dedicar a fazer, a gente vai fazer, né? A gente tem condições de fazer isso. Então, se a gente quiser só fazer política, a gente vai fazer política. Eu acho que essa coisa, né, dessa falsa ideia de que não somos capazes, é lógico que tem a ver com uma construção histórica, né, patriarcal, que nos coloca nesse lugar que utiliza, inclusive, a biologia para dizer, não, é natural da mulher, é uma questão de que as mulheres são assim, elas são do cuidado, do espaço privado, nos colocam nesse lugar como uma forma de explorar, inclusive, as nossas vidas, o nosso trabalho não pago, né, dentro da casa, toda a carga mental da reprodução da casa. A gente aqui sabe quando o arroz está acabando, quando o feijão está acabando, quando a roupa da criança tem que ser lavada, quando tem que marcar o pediatra, o marido tem que marcar. A gente é que prepara o trabalhador para ir para a fábrica no dia seguinte. A gente é que prepara as crianças para estarem nas escolas. A gente é que prepara os idosos, a gente é que cuida dos idosos quando eles não são mais capazes de produzir para o capitalismo. Então, o capitalismo, ele se beneficia dessa exploração das mulheres, dos nossos corpos, das nossas vidas, para que não seja obrigatório, por exemplo, para o dono da fábrica, que cobra que o trabalhador chegue lá às 7, sem levar em conta se ele está saindo lá de Caxias, lá da Baixada, para estar no centro do Rio, entendeu? E não é obrigação do empresário, por exemplo, ter um restaurante dentro da fábrica, dentro da empresa, para fornecer o café da manhã para esse trabalhador que deve sair às 4 de casa. É a obrigação da mulher preparar. Socialmente é colocado como nossa responsabilidade cuidar da manutenção da classe trabalhadora. E aí, eu fiz uma live essa semana com uma amiga, né, com a Tatiane, que é feminista, enfim, de muitos anos de militância, uma companheira super importante, e uma das coisas que ela coloca é quanto o capitalismo lucra com o nosso trabalho que não é reconhecido, quanto é útil para o capitalismo e para o patriarcado que a gente não tenha tempo para disputar a sociedade. Porque é isso. Se a gente tivesse espaços de disputa que levassem em conta a necessidade de se ter uma creche para que as crianças, tanto para libertar as mulheres e os homens para disputar politicamente, porque não é só não deve ser só uma obrigação da mulher, o cuidado com os filhos, mas que esses espaços de disputa tenham essa estrutura para que a gente possa participar, né? Que leve em conta que a gente tem que trabalhar, então que seja num horário que não coincida com o trabalho, que leve em conta o trabalho, né? A dupla, quádrupla jornada das mulheres, então que leve em consideração a nossa realidade. E aí, pensando nisso, se a gente não tivesse que dar conta da casa, do trabalho, estudar, da família, como é que o mundo seria? O quanto a gente teria de oportunidade de vivência se a gente tivesse um mundo que fosse pensado por nós e dirigido por nós também? Se a gente ocupasse os espaços de poder e dirigisse e pensasse, né? A Ana abriu o microfone, deixa eu ouvir a Ana um pouco. Então, eu falo demais. Queria falar uma coisa nesse gancho, pegar esse gancho, para falar que esse machismo, ele é o machismo que sustenta o sistema capitalista. É aquele que explora o trabalhador e a mulher com o trabalho não remunerado, né, na maioria das vezes, e coloca a mulher numa situação de dependência do homem, né, financeiramente, e porque ela não consegue se dedicar aos estudos e ao trabalho, porque ela tem as demandas que a sociedade impõe para ela, que são as demandas de cuidar das crianças, do marido e da casa. Enquanto a gente não rompe com essa lógica, você coloca as mulheres sempre nessa dependência, e aí você enxerga os casos de violência doméstica, que muitos estão relacionados a essa dependência da mulher, que às vezes ela não tem condições de sair daquela situação de violência doméstica, justamente porque depende, e outros problemas sociais graves também, como, por exemplo, as mulheres que são mães solo,
né, que não tem, que o pai, que é o aborto paterno, né, que tem que trabalhar, tem que sustentar, tem que trazer, muitas vezes, empregos precarizados, empregos sem condições de melhorar de situação, aquela mãe solo fica presa a esse sistema. E o capitalismo é muito cruel com as mulheres nesse sentido, né, não dá saída. Então, você precisa, enquanto mulher que propõe política, entender que é preciso romper com essa lógica para que a gente tenha outras opções, uma liberdade realmente de ser e cidadã e pessoa nesse mundo, né, que tem seus direitos, que tem outros direitos. Então, eu acho que é muito mais do que políticas públicas no sentido da creche, que é importantíssimo, que são pautas das mulheres, né? Da escola em tempo integral, da escola infantil, do direito à cidade, com parque, com ciclovia, com lazer, né? Com todas essas são pautas das mulheres, de saúde, né? São pautas das mulheres, mas é mais do que isso. Quando você tem muitas mulheres ocupando esses lugares de pensar política, que foram pensadas por homens desde sempre e para homens, né, você também questiona esse machismo que aprisiona e silencia e invisibiliza a maioria das mulheres, principalmente as mulheres negras, né, que estão nessa condição ainda mais precarizada do que as mulheres brancas. Então, eu acho que é mais do que criar políticas públicas, é você romper com uma lógica machista num país patriarcal de grande herança escravocrata e machista, né? Então, é você mudar essa percepção e você vê que hoje tem pouquíssimas mulheres no Congresso, né? São 15% de deputadas no Congresso, enquanto somos 52% da população, né, a maioria da população, então não tem representatividade nenhuma, e aquelas mulheres que lá estão sofrem machismo cotidianamente. São chamadas de chatas, né, loucas, e para ir para o pior. Né? Então, elas sofrem o tempo todo, também não são escutadas. Nath, pode... Ana, dialogando com o que você falou, nós temos hoje no Rio 51 vereadores. Temos 7 mulheres, né? Aí eu estava falando dos prefeitos do Rio de Janeiro, que nós tivemos 69 e nenhuma prefeita no Rio de Janeiro, e nós tivemos 196 governadores e uma somente, né? 195 governadores e uma governadora, né? E na história dos presidentes, nós tivemos sempre presidentes e uma presidenta, que foi a única que foi deposta, né, de uma maneira injusta, que sofreu um golpe. Nós tivemos aí quantas injustiças em relação à única mulher que foi eleita presidenta do país, e que foi a única que sofria coisas como você falou, né? Era a única que comentavam sobre o corpo dela, porque tá gorda, porque olha, e a dieta dela, né? Mas ninguém falava de outras pessoas. E aí, claro, a gente não pode deixar de falar, apesar de ser muito triste, né? Nós tivemos uma vereadora assassinada, né? Então, assim, quando a gente fala de Marielle, era uma mulher preta. Ela foi assassinada, e não foi um assalto, né? Foi um extermínio aquilo, porque ter uma mulher preta na vereança, isso incomoda, né? Ter uma mulher decidindo política, né? Então, o nosso partido, ele traz isso também. O nosso partido, a gente não tem mulheres por uma cota, né? A gente tem mulheres que incomodam, né? Eu acho que Marielle representa bem isso, né? E olha, foi tragicamente assassinada, né? Olha como que isso é forte, como que isso é simbólico. Pegando um pouco o gancho, né, sobre o que a Ana falou, sobre pensar a cidade, pensar a política pública e, para além disso, ocupar o espaço, subvertendo a ordem, né, e o pensamento, a forma de organizar a sociedade. A Marielle tem muito disso, né? A Marielle não era só uma mulher preta que estava ali ocupando espaço e fazendo política para as mulheres. Ela era uma mulher preta que estava ocupando um espaço legítimo, legitimamente eleita, disputando
pensando política pública, pensando política para as mulheres, mas também colocando que é necessário e é urgente que as mulheres se levantem, que é necessário e é urgente que o Estado, né, enquanto, não o Estado Rio de Janeiro, mas assim, o Estado, a administração federal, pense uma forma e coloque em prática meios de trazer as mulheres para a disputa política, né? Trazer as mulheres para esse espaço e garantir que essas mulheres possam ocupar, né? Recentemente a gente tem visto tanto a Áurea Carolina, né, e a Talíria Petroni, que são duas companheiras do nosso partido que tiveram filhos recentemente, a Talíria, inclusive, está em licença maternidade, a gente tem visto que os direitos das mulheres deputadas não são garantidos, a legislação trabalhista, né, é diferente da legislação para as deputadas, e aí existe uma disparidade. E aí a gente precisa pensar que 6 meses de licença maternidade não é o suficiente para a trabalhadora lidar com essa questão que é a maternidade, viver plenamente e ter um filho e cuidar de um bebê. Assim como não é justo nem para as mulheres, nem para os homens que a licença paternidade seja de apenas 1 semana. Então, assim, é necessário que a gente pense, por exemplo, que toda a ordem social, quando a gente pensa, por exemplo, política de habitação, política de transporte, política de saúde, assistência, a gente pode falar qualquer política, qualquer área social. Se a gente pensar apenas pela ótica dos homens, a gente vai ter uma visão extremamente fragmentada. Por quê? Quem depende do transporte público, muitas vezes, para levar a criança na escola, voltar, ir para o trabalho, voltar, ir no mercado, é muito mais as mulheres do que os homens. Quem depende, infelizmente, está responsável por ir para o posto de saúde, fazer a marcação da consulta para a família inteira, de exame para a família inteira, muitas vezes é as mulheres. Se a gente pensar a questão da segurança, quem é que está mais em situação de vulnerabilidade? São as mulheres, nas ruas escuras, desertas. O Luciano está fazendo pergunta no chat, deixa eu ver. Luta das mulheres, o chega de estupro e a prisão de manifestantes na passagem da tocha. Falar um pouco sobre essa situação, né? A gente vive numa cidade que é a cidade capital do estupro, infelizmente, é conhecida como a cidade capital do estupro na região. Os índices de violência contra a mulher são altíssimos. A gente tem uma situação de muita violência, não só sexual, mas também física, violência doméstica. E isso foi uma bandeira que tem sido levantada nos últimos anos pelas mulheres na cidade, mas não tem visibilidade. A gente não vê a mídia, não vê... Ah, Dani, que saudade! Desculpa, gente, mas é porque a companheira Dani é uma companheira, inclusive, que fez parte do movimento Chega de Estupro na cidade, né? Muito importante, que é um movimento que começou... foi um movimento que mais... teve visibilidade, mas ainda assim a visibilidade era muito pequena. E aí, durante a passagem da tocha olímpica, né, lá em 2016, os movimentos sociais pelo Brasil inteiro aproveitou. A passagem da tocha tem visibilidade, tem espaço na mídia, e os problemas da cidade, os problemas por onde a tocha passa, não são vistos, né? A cidade é toda maquiada para a tocha passar e nos lugares onde a tocha não passa tem estupro, tem violência, não tem iluminação, não tem transporte. E aí, pelo Brasil inteiro, a gente fazer a disputa, né, da sociedade é isso, é utilizar uma visibilidade para jogar luz sobre aquilo que nos aflige. Quando a tocha passou por Rio das Ostras em 2016, nós fizemos uma manifestação na cidade, em que as mulheres... a gente fez não só, né, uma intervenção na praia e com os nossos corpos, com maquiagem e tudo mais, mas com cartazes, palavras de ordem, falando sobre os índices de estupro. E aí, após a tocha passar, a gente fez um acordo com a polícia, né, que estava ali cuidando do trânsito, junto com a guarda.
Sinal fechou, a gente vai para a rua, mostra os cartazes. Sinal abriu, a gente sai da rua e fica na calçada. Porque a gente entendia também que a gente não queria, naquele momento, parar a cidade. A gente queria que as pessoas percebessem que é urgente ter políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Ponto. Era esse o nosso objetivo. E aí, em determinado momento, houve um acirramento por parte da polícia, em que houve uma tentativa de encerrar o ato e quebrar o acordo que a gente tinha feito, com violência, com spray de pimenta, com empurra-empurra, e 5 companheiros foram levados para a delegacia e hoje estão sofrendo criminalização por denunciar os índices de estupro da cidade. E aí, lá em 2016, a gente cobrou que fosse implementado aquilo que foi pautado na Conferência de Políticas para as Mulheres de 2015, que aquilo que foi pautado e aprovado como indicativo para que a prefeitura executasse, que fosse implementado. Então, existe a cobrança, por exemplo, do aumento do número de creches. A cidade tem 4 creches para uma população de mais de 100 mil habitantes. Isso é absurdo. E não tem atendimento em horário integral. Para aumentar o número de crianças atendidas, reduzir o horário de atendimento, que não tem lógica nenhuma, porque não garante um atendimento completo, tanto na questão pedagógica, né, para essas crianças que são muito pequenas, são de 6 meses a 4 anos, e aí, por conta das especificidades da idade, é necessário que se fique mais tempo para que tenha um maior aproveitamento, porque tem o tempo do soninho, do banho, da troca de fralda, alimentação, tudo isso. Então, e também não atende as famílias, né, que tem que trabalhar em horário integral, mas a creche é parcial. E aí é muito difícil que a gente permaneça, e é impossível que a gente permaneça, gente, eu tô falando muito, que a gente permaneça numa cidade em que as pessoas, os trabalhadores, as mulheres, são criminalizadas por denunciar a falta de políticas públicas. E aí, se lá em 2016 a gente já denunciava a falta de políticas públicas, hoje a gente continua denunciando porque a gente vive a mesma questão. Se qualquer mulher sofrer uma violência depois das 5 da tarde, antes das 9 da manhã, ou entre quinta e domingo, ela tem que se dirigir à delegacia, porque a CEAM, que faz o atendimento da mulher vítima de violência, só atende de 9 às 4, durante a pandemia. E fora da pandemia, atendia de 8 às 5, o que é absurdo. Porque violência, infelizmente, não tem hora para acontecer. A gente sabe que não tem hora para acontecer. Então, assim, eu vou deixar outros companheiros falarem um pouco, porque eu acho que eu falei muito. Não, foi ótimo. Acho que a Ana podia dialogar com a sua fala, respondendo a Fernanda. Estou achando ótimo que a gente está tendo perguntas no chat. Vou tentar fazer a mediação um pouquinho também agora para vocês duas, tá? Quero, inclusive, pedir mais perguntas a Fernanda e Luciano. Quero agradecer a vocês, e quem mais quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, é ótimo. A ideia é que seja um bate-papo mesmo. E aí acho que a Ana podia responder um pouquinho, que dialoga com o que o Winnie estava falando anteriormente, como é fazer política na capital do estado. Eu ia até puxar esse gancho, que a Winnie estava falando do CEAM, e Rio das Ostras é essa cidade muito conservadora, né, que não é à toa que votou em massa no Bolsonaro no segundo turno, e tem índices de violência doméstica, de violência obstétrica e de feminicídio muito altos. Inclusive, a gente está em busca, eu e a Winnie particularmente, estamos em busca de estatísticas desses dados junto ao CEAM, para poder a gente fazer uma análise mais aprofundada desses números, porque a gente não tem isso no portal da prefeitura, não tem uma transparência muito grande, mas é evidente porque está nos jornais, constantemente, nessas notícias. Inclusive, acontecem com pessoas próximas a nós, então não é muito difícil encontrar esses casos. Então, mas, por outro lado, Rio das Ostras tem um movimento feminista muito forte. Eu acho até que pela presença do curso do Serviço Social na UF, que tem um trabalho muito intenso, e também por mulheres que estão filiadas ao PSOL, porque a Nath falou das cotas, né, de 30% para as mulheres, das candidatas mulheres.
Em muitos partidos colocam essas mulheres como cota para preencher aquela porcentagem, né? E muitas vezes são usados como candidaturas laranja, né? Para poder favorecer outras candidaturas. No PSOL, em Rio das Ostras, eu tenho orgulho de dizer que há uma paridade entre mulheres e homens, em número, não só em número, mas também em construção do partido. Então, essas mulheres, elas constroem a militância na cidade feminista. Essas mulheres estão na militância há muito tempo, né? E eu tenho orgulho de fazer parte disso, né? Já estive em movimentos antes mesmo de ser filiadas, que eram organizadas por mulheres de Rio das Ostras muito aguerridas nesse sentido. Então, eu acho que até mesmo por ser uma cidade tão violenta para as mulheres, a gente precisou se organizar de uma maneira muito intensa, né? E a gente tem se organizado de uma maneira muito intensa. Então, eu acho que é possível que a gente mude esse cenário se a gente entender a necessidade e a importância de mudar a forma de fazer política numa cidade que só pensa porque, vamos ser sinceros, né? Em Rio das Ostras, o que a gente tem é a velha política, que atende aos seus interesses pessoais e não da população, né? Famílias poderosas que alternam no poder e que não representam de forma nenhuma o interesse da população, muito menos da população mais carente, com maior vulnerabilidade. Então, a gente precisa essa cara dessa política. Eu acho que há um movimento, uma vontade de mudança, né? Mas a gente precisa de informação. Nós precisamos do debate político qualificado para poder entender como podemos mudar, de fato, realmente, essa política. Porque na última eleição da prefeitura, a população, né, achou que haveria uma mudança, mas, na verdade, houve uma continuação das mesmas práticas que já haviam sido feitas. Eu acho que por falta do bom debate, né, do debate dado. A gente precisa fazer isso com todos e todas para poder perceber que é necessário mudar. E não tem, eu procurei no site da prefeitura, não tem mulher na Câmara de Vereadores há muitos anos. Teve uma mulher que eu achei, em 2000 e alguma coisa, que foi vereadora em Rio das Ostras, né? Nem na prefeitura, nem na Câmara de Vereadores. Então, para você ver que numa cidade como essa, marcada pela violência contra a mulher, você não tem representatividade feminina na política. E desculpa, eu estou falando muito, mas eu não quero deixar de falar que essa cota deveria ser 50%, e não 30%. E mais, ela não deveria ser uma cota para candidaturas, ela deveria ser uma cota para eleitas. Porque não adianta você ter cota para candidaturas, mas você não dar condições, o partido não dar condições daquela mulher realmente ter estrutura para se eleger, né? E às vezes ela nem é considerada de fato, ela está ali só para cumprir aquela cota, então ela não chega a se eleger de fato, e não ocupa essas cadeiras que a gente tem lá no Congresso com 10% de mulheres somente. Então, essa cota é muito insuficiente. Eu queria fazer uma pergunta para as duas, mas antes eu queria só fazer uma fala rapidamente, porque, assim, é claro que existe, a gente está falando sobre política, né, no sentido mais amplo, e a importância disso. A gente está em ano eleitoral, então não dá para a gente deixar de falar disso. Como que é importante essa disputa que estamos fazendo, né, que é uma disputa de conscientização, porque, acima de tudo, a política tem a ver com conscientização, né? Alguns entendem a política como uma disputa de votos, puramente, né? E não é isso que está em questão aqui, né? A gente está fazendo aqui um bate-papo sobre consciência, né? Sobre transformação da realidade, né? Então, a gente está falando sobre transformar a realidade, né? Rio das Ostras tem um título que é terrível, né? Capital do estupro. Gente, não dá para ser, não dá para continuar com esse título. Eu acho que esse tem que ser a primeira coisa que a gente tem que mudar, sabe? É terrível isso. E como que a gente muda? Entre outras coisas, pensando a partir da ótica daquelas que sofrem, que somos nós, mulheres, que somos mais afetadas, né? Então, nós temos 13 vereadores, se não me engano, né, em Rio das Ostras atualmente. Todos homens.
e mais da metade da população rioestrense são mulheres. Então, tem alguma coisa que não está batendo nessa matemática, né? Como eu disse, é quase que simples. Só não é simples porque é friamente calculado, né? Essa estrutura, ela foi feita, assim como eu disse, faz parte da nossa marca histórica, e aí cabe a gente também transformar isso, porque se foi construído, foi colonizado lá desde 1500, né, 1530, a gente tem sempre a opção de transformar, né? Eu costumo dizer que o Brasil ele foi tornado injusto. Ele não é injusto, né? As pessoas falam, porque nós vivemos num país injusto. Não, ele foi tornado injusto. E se ele foi tornado, ele pode ser destornado, né? Não existe essa palavra, eu sei. Mas ele pode ser transformado. Então, o que cabe a gente fazer isso, né? Cabe a gente acreditar nessa transformação. E aí eu acho que isso é muito bom que vocês estão falando, né? Porque é pensar a partir de uma outra ótica, né? A ótica de mulheres, pretas, LGBTQI+, né? Como que isso é fundamental? Pensar a partir da educação. E aí a minha pergunta para vocês duas, na verdade são duas perguntas, né? Como que vocês veem esse retrocesso a partir de 2018, né? Não vou nem perguntar se mudou, né? Se piorou, porque como que é para vocês fazer política a partir de 2018, né? E como é fazer política em 2020 virtualmente? Como é que está sendo isso para vocês duas? Winnie, guarda essa pergunta aí, guarda aí. Guarda essa pergunta. Deixa eu só dar uma lida aqui que a Daniele mandou, olha. Ruas escuras, transporte público que deixa a população refém da via principal, que é Amaral Peixoto, nenhum atendimento adequado às vítimas de estupro, algumas das denúncias que fazíamos há 5 anos atrás e continuam sendo um problema para a população. Exatamente, Daniele, um beijo para você. E o Marcelo também colocou aqui, ó, que eu me lembre apenas a Rosângela, foi exatamente essa, a vereadora, já ocupou essa cadeira de vereadora em Rio das Ostras por 4 anos. É muito pouco para 7 eleições, é hora de mudar esse julgo. Realmente é muito pouco. E tem uma outra também, o Luciano fez uma pergunta aqui, mas vou ver se vai dar tempo de responder, porque a Nath já fez outra. Mas é isso, então vai. Eu acho que você pode falar um pouco da pergunta do Luciano, que ela dá um gancho para essa pergunta da Nath, né? Que é falar um pouco dessa disputa, né, da sociedade dentro da sala e como isso também pode reverberar de mudança na sociedade, né? É uma pergunta muito boa do Luciano, que ele fala sobre trabalhar o feminismo dentro de sala de aula. E a gente acha que essas não são questões que devem ser levadas, a gente acha, não tem um senso comum, que diz que não são questões que são trabalhadas. No meu conteúdo, inclusive, porque, veja bem, eu sou engenheira, né, doutora em ciências naturais, eu dou aula de física, assim, não é um conteúdo que dá muita abertura, mas é impressionante como você pode trabalhar o feminismo, a questão do feminismo, de várias formas, né? Porque a relação também que você tem com seus alunos, a relação aluno-professor, ela é uma relação que permite que você faça trocas e aprenda com eles, e eles aprendem com a gente, né? Faça essa troca de outras vivências, que não são aquelas conteudistas, porque não somos professores conteudistas. Né? Então, quando eu, quanto mulher, sempre estive, a Nath falou sobre isso também, num lugar que não era meu, que era um lugar da academia, mas não era só um lugar da academia. Eu fiz doutorado em física, era um lugar extremamente masculino. Na engenharia, a mesma coisa. Então, quando eu ocupo esse lugar, eu acabo servindo, sem querer, de referência para outras meninas que me olham e falam, eu posso estar ali também. Né? E você vê que hoje eu dou aula para o curso de engenharia, no IFE, e a gente debate, a gente tem um grupo de uma roda de conversa de mulheres na engenharia, que para mim é a coisa mais gostosa que eu faço ali dentro da instituição. Por quê? Porque a gente precisa entender que o nosso lugar é ali também, e a gente precisa ter ações, né, fazer trabalhos, porque a gente está pensando nesse trabalho de extensão,
que é um trabalho de mostrar para outras meninas do ensino fundamental que elas podem estar ali também, né, que aquele lugar também pode ser dela. Né? Então, a gente precisa fazer, não só se empoderar, porque aí você está falando do individual, daquele lugar que você ocupa enquanto mulher, que muda você, mas não muda a sociedade, não muda o sistema, né? Então você precisa fazer outras coisas. Eu acabo tendo uma sensação de uma responsabilidade muito grande, né? Porque você, quando se vê sozinha em espaços que são muito ocupados pelos homens, você não quer estar ali sozinha. Eu queria que tivesse muitas outras mulheres ali. E o que eu posso fazer para ter outras mulheres ali? Eu queria que tivesse muito mais negros e negras ali. O que a gente faz? Precisamos pensar em estratégias, em ações, em coisas concretas, para que esses lugares eles não sejam excludentes, seja por uma questão de gênero, ou de classe, ou de etnia. Né? Então, é importante que esse trabalhar o feminismo na atuação de professora, ela fica muito fácil quando eu tenho tudo isso colocado, né? Quando eu tenho tudo isso na mesa para trabalhar, fica muito fácil. Gente, estou tão acostumada a fazer reunião online que eu fico procurando dentro do quadradinho aqui da tela o microfone e é mais embaixo, eu fico horas. Mas pegando um gancho, né, nisso que a Ana Paula estava falando, né, da necessidade da gente ocupar esse espaço e essa pressão, né, que a gente fica de que eu quero mais mulheres dentro da engenharia, eu quero mais mulheres dentro da física, e essa responsabilidade de trazer essas mulheres. E pensando um pouco, né, para responder a Natália, né, eu fui candidata a prefeita 2 vezes na cidade. Em 2016, eu disputei a cadeira da prefeitura com pessoas que tinham a minha idade, a idade que eu tinha na época, eles tinham de experiência e vida pública. E é muito louco isso, porque eu tenho essa visibilidade, né, como uma precursora da disputa desses espaços, e eu sinto muito, eu tenho muito essa sensação que a Ana fala, né, de que eu queria que tivessem mais mulheres, então eu fico muito feliz de estar fazendo uma live com mulheres que estão se propondo a ocupar esse espaço, de fazer essa disputa, e pensando, né, o que foi a vitória do Bolsonaro e o que isso impactou, né? Não só a vitória do Bolsonaro, mas a ascensão da direita, né? A Amanda falou ali no chat, como podemos analisar esse aumento da participação política das mulheres em comparação de 2018 para 2014, mas que a maioria desses cargos foi ocupado por mulheres de direita e estratégias para trazer mais mulheres anticapitalistas para ocupar os espaços institucionais. Infelizmente, eu não posso deixar de falar que a morte da Marielle, ao mesmo tempo que teve o ascenso da direita, foi muito impactante. Lógico que foi um momento que, assim, eu confesso que eu tenho uma questão de que a minha memória meio que apaga questões que são muito dolorosas. Então, se você me perguntar sobre o período compreendido logo em seguida da morte da Marielle, eu tenho poucas memórias vivas, assim, do que aconteceu, porque na minha vida mesmo, no meu cotidiano, como foi? Se você me perguntar como foi, né? E é recente. E eu não tenho essa memória porque foi muito doloroso, né? Lógico que é um impacto muito... Foi um crime bárbaro, né? Uma tentativa de silenciamento não só da Marielle, mas as mulheres que se dispõem a ocupar esse espaço. Mas também teve um efeito exatamente oposto, porque a maior parte das mulheres que hoje constroem o PSOL em Rio das Ostras, eu posso falar com propriedade, né, que eu estou na presidência do PSOL desde 2016, e em Rio das Ostras a maior parte das mulheres que chegaram justamente nesse período. Não é possível que tentem calar as mulheres, e eu ficar nessa posição de aceitar que isso aconteça. Então, as mulheres levantaram, as mulheres foram à luta. E não só, né, as mulheres, mas uma
quantidade muito grande de lutadores e lutadoras que estão nesses espaços de opressão, né, que são explorados. E aí, pensando em estratégias e pensando na militância virtual, né, 2020, como fazer com que mais mulheres e mulheres trabalhadoras ocupem esses espaços. É muito difícil a gente militar durante a pandemia, porque, obviamente, todos os trabalhos domésticos estão triplicados nesse processo e recaem sobre nós, né? A gente sabe que, infelizmente, ainda é muito naturalizada a questão de que é a tarefa da mulher ocupar a responsabilidade de cuidar da casa. Então, a gente tem as demandas triplicadas, a carga mental também triplicada, tem toda a necessidade de cuidado, né, com limpeza e asepsia do lar, e, nossa, é muito maior, então é uma demanda impressionante que você, cada vez que você vai botar o lixo para fora, você tem que tomar banho, lavar a roupa e tudo mais, e isso é óbvio que tem um impacto muito grande. Eu conversava há pouco tempo sobre produção acadêmica, né, existe um estudo que fala que a produção acadêmica da mulher é, em média, 40% menor do que a dos homens e que durante a pandemia isso caiu para 20%. Então, a gente sabe o quanto está pesado. E aí, estratégias para mudar isso, estratégias para que mais mulheres trabalhadoras e anticapitalistas ocupem os espaços de disputa. Isso só vai ser através de garantir, por exemplo, espaços de brinquedoteca nos espaços de disputa institucional. A gente só vai garantir isso se a gente organizar a luta levando em consideração que não dá para acontecer em horário que a mulher trabalhadora está fazendo coisas para reprodução. Isso não vai acontecer se as reuniões forem sempre nos espaços centralizados e não nas periferias, porque a gente tem que ir para a periferia para ouvir as mulheres e fomentar e entender que existe a burguesia, antes da Revolução Francesa, né? Ela, por muito tempo, acumulou capital para fazer a reforma, a Revolução Francesa e implementar o capitalismo. O que é que a classe trabalhadora tem que acumular nesse espaço de tempo em que a gente está lutando para a mudança, em que os trabalhadores tomem o poder efetivamente? A gente tem que acumular solidariedade de classe, e é na periferia que existe solidariedade de classe. E é nos espaços onde a classe trabalhadora está que a gente tem que ir, tem que ouvir, tem que entender o que está acontecendo. Então, assim, fazer disputa nesses espaços e nessas condições e nessa conjuntura tem que levar em conta que não existe acesso à tecnologia e à internet. Isso não foi socializado, isso é uma coisa que a gente precisa discutir, porque a gente está aqui fazendo essa live e as pessoas que estão assistindo essa live são pessoas que têm acesso à internet, mas e aquelas mulheres que não têm acesso e que estão às 8 horas da noite terminando de preparar a janta e o almoço do dia seguinte porque não tiveram direito ao isolamento social? Estão trabalhando porque precisam botar a comida dentro de casa. Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em conta quando a gente vai pensar a disputa e ouvir essas mulheres, ouvir essas pessoas para, então, construir com elas e para nós, que também sofremos com tudo isso, as políticas públicas, né? Eu estou falando, eu me empolgo, gente. Vamos lá, tem mais pergunta ali. Tem uma pergunta ótima do Cauê, que a gente já está com quase mais de 1 hora, na verdade, né, de programa, e eu acho que a Ana podia encaminhar essa resposta dele, e aí eu já quero, antes que a Ana responda, inclusive, já quero dizer para o Cauê que bom que ele está aqui participando, né, que lindo, um estudante do ensino médio, não sei se vocês conhecem. Não? Que lindo! Então, já digo de antemão, Cauê, se você quiser também organizar alguma coisa com grupos que você conheça, do seu bairro, né, seus colegas da escola, professores e professoras, chama a gente. A gente pode fazer esse bate-papo em outro momento. A gente é facinha para fazer bate-papo assim. Essas coisas a gente adora, tá? Então, se você quiser organizar alguma coisa aí, chama a gente. Mas a Ana vai te responder. Chama nós. Então, a pergunta do Cauê é bem interessante. Ele é estudante e ele pergunta
se existe um projeto, uma campanha com o objetivo de inserção dessas informações em escolas. Então, Cauê, eu tenho alguns privilégios e, na verdade, não são privilégios, eles são direitos, mas são privilégios porque a gente está considerando, está chamando assim, né? Mas são direitos que não são iguais para todos, infelizmente, deveriam ser. Mas, nesse caso, é porque dentro da instituição que eu trabalho, que é o IFE, nós temos um núcleo de gênero, que estuda as questões da desigualdade de gênero e promove esse debate na intenção de combater as injustiças que acontecem não só dentro do espaço da instituição, mas nas casas daqueles envolvidos, né, e no entorno, naquela comunidade escolar. Então, a gente tem esse núcleo de gênero, assim como tem o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que são iniciativas e projetos do governo federal para as instituições, né, trabalharem esses temas transversais em projetos dentro da instituição, conscientizando sobre a necessidade desse debate, né, e da educação sexual também que acontece, né, nesses espaços. Quando você fala do núcleo de gênero, você não está falando só do gênero feminino, você está falando de todo a complexidade que é a sexualidade, principalmente nesse momento para alunos do ensino médio, que esse debate é bem importante, você está se formando enquanto pessoa e também na sua sexualidade, né? Então, a gente tem esses projetos. Eu queria muito que esses projetos estivessem em todas as escolas. Gostaria muito. Por isso que eu falei que é privilégio, né? Porque queria muito que tivesse em todos os espaços escolares. Isso poderia ser um projeto de lei municipal, quem sabe? Né, Winnie? Eu acho que dialogando aí com o que você falou, Ana, e mais uma vez reforçando e valorizando a fala do Cauê, como que é importante a gente pensar em políticas públicas a partir da ótica de quem tem essa vivência, né? Então, pensar em ações feitas que serão propostas, né, executadas por professoras e professoras, por exemplo, né, que já têm essa vivência, por mulheres, por pretos e pretas, porque é uma outra perspectiva, né? Então, enquanto a gente continuar com as mesmas pessoas pensando nossa região, a nossa cidade, a gente vai continuar com as mesmas estruturas, né? É simples. Então, a gente precisa subverter isso, a gente precisa transformar. Deve ser estudante do Luciano, né? Acho que o Luciano deu a dica. Chama nós, Cauê. A gente gosta disso. Eu ia colocar, né, que enquanto não tem uma política pública municipal, enquanto não tem uma política pública estadual pensando no fomento, né, no estímulo à participação feminina nas escolas ou outros tipos de debate, né, nas escolas, uma coisa que é muito importante e é imprescindível é a construção de grêmios estudantis nas escolas, porque grêmios estudantis livres podem pautar e devem pautar as atividades dentro das escolas e cobrar que haja, por exemplo, palestras como essa, né, para incentivar a participação das mulheres na disputa, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar, uma das coisas que é muito importante a gente pensar é que muitas vezes não é dito e não é... ele é aluno do Luciano. Uma das coisas que não é dito é que, sim, a educação é uma categoria muito feminina, né? A maior parte das educadoras são mulheres, mas é muito menor a quantidade de mulheres ocupando espaços, né, da educação, professoras no segundo segmento do fundamental, menos ainda no ensino médio, e é muito maior o número de mulheres ocupando os espaços da educação infantil, porque a educação infantil ainda é vista muito como cuidado, né, com a criança pequena. E para se estar numa sala de aula de ensino médio, de segundo segmento, é necessário graduação, que não é um espaço também para as mulheres. Então, uma forma de garantir
que mais mulheres estejam se formando, também é pensar em assistência estudantil, né, para as universitárias, uma creche estudantil para que as mulheres trabalhadoras, estudantes, possam levar seus filhos, né, para a universidade, eles estarem ali perto, para que elas possam continuar se formando, estudando. Então, assim, é muito necessário e urgente que a gente pense que a sociedade que foi construída, inclusive, não só no Brasil, né, mas no mundo, pensada por homens brancos, para homens brancos né, aqueles que detêm poder aquisitivo, que detêm os meios de produção, que são os proprietários. É urgente que as mulheres, classe trabalhadora, os LGBTs da classe trabalhadora ocupem esses espaços, os negros ocupem esses espaços justamente para subverter a lógica da sociedade. Se não for ocupado por mulheres, por LGBTs, por negros, que tem uma pauta, né, da classe trabalhadora, permanece essa disputa, né? Haja visto a quantidade de pessoas que se utilizam da representatividade para ocupar o espaço, e quando a gente vê a pauta defendida, é uma pauta que favorece a manutenção da exploração, a manutenção das opressões, né? Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter também, né? Fazer ocupar esses espaços com a pauta que nos cabe. Dialogando com você, Winnie, esse ano a gente tem eleições, né, para a prefeitura e para a vereança. E aí, especialmente no caso de vereadores e vereadoras, acontece um fenômeno muito conhecido que mas o vizinho do tio, do primo, ele é tão bacana, porque ele faz... né? Mas é uma mulher, né? A vizinha aqui, ó, a esposa do tio... é uma mulher, então não é disso que a gente está falando, né? Acho que foi a Daniele que colocou ali. A gente precisa entender o que é política, entender o que é a classe trabalhadora, entender o que é essa cidade que nós estamos falando e o que nós queremos e como podemos fazer para transformar, né? Não adianta a gente achar que, mas poxa, o meu vizinho ali, que é um sujeito tão bacana, né? Ele pagou uma bala ali no refrigerante, alguma coisa, não é assim. Mas só... mas não faz muita diferença, né? Não vai fazer muita diferença. O que tem? Faz diferença sim, né? E nós tivemos uma modificação eleitoral para essas eleições, talvez vocês possam falar mais sobre isso, com mais propriedade. Como que isso é importante a gente entender o que a gente quer, né? E acho que a sua fala dialoga bastante também com a Daniele, com o que a Ana colocou anteriormente. Não basta ser mulher eleita. A mudança será com uma mulher feminista que lute e entenda as mazelas das mulheres da classe trabalhadora, que foi o que a Daniele colocou ali, né? Sim, Nath, eu queria lembrar rapidinho. Eu vi uma notícia esses dias dizendo, do ano passado, inclusive, estava rememorando um projeto de lei de uma deputada que estava propondo retirar essa cota de 30%. Falou que era um exagero. Então, quer dizer, não adianta ter uma representatividade simbólica. Ela é uma deputada mulher, mas ela não está ali para levar a pauta das mulheres, né? Ela não está ali para representar de fato, não é uma representatividade concreta. Ela é não é representatividade pela representatividade, né? Precisa lá representando realmente os interesses das mulheres, né, dos negros e das negras. Então, não é votar em qualquer mulher, é votar naquela que leva. A vizinha do primo do tio representa a vizinha do primo do tio, ponto. Né? Quando a gente vota em mulheres feministas, anticapitalistas, tem uma outra representatividade. Não, e para além disso, né, tem uma questão que as pessoas, infelizmente, existe um projeto que a classe trabalhadora não pode ocupar o poder. E se o projeto é esse, então as escolas, tudo é pensado para que a classe trabalhadora não entenda como ocupar. Então, assim, as pessoas não têm ideia da legislação eleitoral. As pessoas não têm ideia que quando elas falam, não, a gente tem que trocar os representantes, tem que mudar tudo isso que está aí, tem que se olhar a legislação eleitoral, porque quando você está votando
na esposa do tio, do primo, da vizinha, a gente está votando, antes de tudo, porque a forma como o sistema eleitoral brasileiro funciona é essa, antes de tudo está se votando em um partido. E aí, para trazer um exemplo concreto, de 2016, em Rio das Ostras, um partido, historicamente lido como de esquerda, elegeu, os votos desse partido foi o que privilegiou se eleger um vereador que hoje não vai poder disputar porque está sofrendo processo e que foi secretário de esporte na cidade, que é conhecido. Porque esse partido fez uma coligação, porque é assim que funciona. Hoje não existe mais coligação para eleição de vereadores, mas existe, o voto funciona assim. Primeiro, conta-se quantos votos o partido teve, somando todos os votos dos vereadores de legenda, e aí, a partir dessa conta, vê se o partido tem direito a ocupar uma cadeira no legislativo. Então, se a tia do vizinho, do primo, não for a mais votada, não estiver entre as mais votadas do partido, ela não vai entrar, ela vai eleger alguém. Então, antes de tudo, é necessário a gente entender como funciona a legislação eleitoral. E aí, assim, a gente está aqui falando sobre mulheres ocupando espaços da política. É urgente a gente entender que a gente está falando muito de eleição porque é um ano eleitoral, mas é urgente a gente entender que fora do processo eleitoral, a sociedade, as mulheres, a classe trabalhadora tem um papel importantíssimo. Porque Getúlio Vargas não foi bonzinho e deu a CLT. Muita gente lutou, fez greve e teve que fazer um enfrentamento para que houvesse direito a férias. Então, eu não sou feminista, eu não gosto de feminismo, isso é errado, eu sou uma mulher e não preciso do feminismo. Ok, você só vota porque feministas lutaram para que as mulheres pudessem votar. Porque até muito pouco tempo atrás, era permitido aos homens bater numa mulher. Um homem não era condenado se ele matasse a mulher em defesa da própria honra, se a mulher tivesse o traído. Isso é legislação que mudou há 20 anos. Então, e isso foi mudado porque nós, feministas, estamos na luta no cotidiano. Porque nós lutamos historicamente para que as mulheres pudessem ocupar os espaços, disputar os espaços e ter mudanças. Porque se a gente não lutasse, não tinha escola. Porque se a gente não lutasse, não tinha, a escola não seria pública, a educação não seria integral nas creches, né, onde tem creche integral, que não é a realidade nossa. Então, assim, tudo aquilo que a classe trabalhadora conquistou foi através da luta, não foi só através das eleições. Então, assim, é importante colocar isso, que para além da disputa eleitoral, é urgente que as mulheres e a classe trabalhadora ocupem os espaços de disputa, né? Vou fazer 2 comentários em cima da sua fala, Winnie. Um é para reforçar, né? Tem muito desconhecimento da política ainda, né? Existe política eleitoral e aquela que você está falando da luta, do chão, né? Mas em relação à eleitoral, existe um desconhecimento muito grande. E é um desconhecimento que existe, que, aliás, é uma estratégia, né? É interessante para a manutenção das velhas estruturas, que a gente fique alijado, que a gente fique distante, que a gente não conheça muito bem como funciona, né? E até hoje eu escuto muita gente falando, não, mas então se eu não votar, se todo mundo anular o voto, vai ter uma nova eleição. Então, assim, não é assim que funciona, né? É um princípio tão simples, é básico, né? A Winnie falou dos votos, que quando vai fazer a conta do quociente eleitoral, mas são os votos válidos. Então, a gente descarta os votos nulos e brancos e as abstenções. Então, a gente só vai contar aquele número lá das pessoas que forem votar. Então, se todo mundo resolver anular o voto, e algumas pessoas vão votar, porque não tem jeito, porque tem gente que gosta de política, tem gente que quer continuar nessa estrutura. Então, essas pessoas vão lá e vão votar. Então, não adianta. A gente precisa tomar mesmo esse lugar, enfrentar, né? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, que é para reforçar o que você disse, Winnie, de repente a vizinha do tio, da amiga, do não sei o quê, é uma pessoa bacana, né? Que talvez poderia fazer uma boa coisa, mas certamente não vai ser eleita, né? Só que vai ajudar alguém a ser.
Então, a gente precisa também conhecer qual é o projeto que está por trás dessa pessoa, né? Então, por isso que é importante conhecer o partido, né? Porque foi a sua fala, a gente vai acabar votando naquele partido, elegendo talvez não o X, mas elegendo o Y. E aí quem é? Por isso que é importante conhecer a estrutura, o histórico, né, dessas pessoas, desse partido. É difícil, trabalhoso? Mas isso influencia na nossa vida, né? Coisa que o Brecht sempre fala, o analfabeto político. Então, quando a gente não gosta de política, tem gente que gosta muito e acaba dominando a estrutura do poder e a gente acaba sendo objeto da política. Eu comecei a minha fala dizendo isso, né? E aí concluo a minha fala também no mesmo sentido, né? A gente precisa deixar de ser objeto para ser sujeito, né? Precisamos ser sujeitas, né? Sujeito histórico, sujeito político, né? Da transformação da nossa realidade. Já estamos com 1h20 de live, então eu vou passar a palavra para vocês, para a Ana e depois para a Winnie, que vocês possam fazer suas falas finais. Quero agradecer enormemente o convite do partido para que eu pudesse estar aqui, agradecer muito a presença das pessoas, né, dos convidados e convidadas, estudantes, colegas, companheiros, muito obrigada. Chama nós, vai ser hashtag chama nós, vamos lançar essa campanha, gente. Brincadeira, é isso. Um beijo para todas e todas. Ana, com você. Nath, eu que agradeço. É muito bom estar junto com vocês duas aqui, essas mulheres tão potentes, que eu admiro tanto, que estão no meu coração, que eu aprendo diariamente com, que entendo que juntas somos mais fortes, né? Quando muitas mulheres se levantam, o mundo pode mudar. Acredito nisso. Então, a gente precisa de todas. Eu queria encerrar falando um pouquinho mais sobre essa importância da representatividade nos espaços de poder, nos espaços políticos. Porque a gente pensa que o Brasil, para a gente pensar que o Brasil está atrás de 151 países no ranking da representatividade. É muito ruim a nossa representatividade. No México, agora recentemente, foi aprovada uma lei de paridade, 50% mulheres, 50% homens, em todas as esferas, legislativo, executivo, judiciário, no âmbito municipal, estadual e federal. Então, quer dizer, nós estamos bastante atrasados. E por que a representatividade é importante? Né? A gente precisa focar nisso. Porque, por exemplo, na Câmara de Deputados Federais, você vota nos deputados federais por estado, não é assim? Então, você tem no estado candidatos a deputados federais. E vai ter um número de deputados federais que vão representar cada estado. E é proporcional à população também, tem uma série de coisas, mas tem umas cadeiras que representam aqueles estados. Por quê? Porque as demandas e as políticas públicas para aquele estado precisam estar representadas na Câmara de Deputados. Então, a mesma coisa acontece na representatividade, deveria acontecer na representatividade que é a população brasileira. Então, se você tem metade mulheres, metade homens, você devia ter essa proporcionalidade lá. Né? Se você tem uma maioria de negros e negras, você devia ter lá também a mesma proporção. Né? Você precisa ter essa representatividade para levar as demandas e para pensar as políticas públicas para essa representatividade. É importante que a gente entenda que quando a gente fala que precisa de mudar a estrutura do sistema e da política, a gente precisa fazer isso urgentemente, porque estamos muito atrás do que deveríamos estar. Então, eu acredito que a gente é capaz de fazer isso. Eu acho que nós já tivemos algumas amostras que a gente consegue quando a gente se une, quando a gente dialoga, quando a gente se entende, né? A gente consegue avançar. Então, eu acredito que é possível que a gente avance não só nesse processo eleitoral, mas depois dele, né? A gente vai continuar aqui, a gente vai continuar militando, a gente vai continuar esperando que essa sociedade se transforme. Então, não é só agora, é em todos os momentos, mas que a gente busque isso ativamente, apaixonadamente, se puder,
mas que a gente coloque isso como um sonho que é possível, que a gente acredita nele e a gente vai correr atrás dele até que a gente não tenha mais tempo para fazer, tempo de vida, né? É isso, obrigada, queridas. Adoro você. Todo mundo aí que tá assistindo, um beijo. Eu queria começar a encerrar dizendo que eu tô aqui, eu paro, boto a mãozinha, eu fico apaixonadamente ouvindo vocês, porque vocês são incríveis, assim, para mim. Eu falei lá no início que eu estava nervosa, minha segunda live, eu não tô acostumada com tecnologia, eu me enrolo, mas que fazer isso com vocês foi muito importante, né? A participação das companheiras, das pessoas que estão ouvindo a live, participando, essa participação é muito importante. A gente essa coisa, né, de que as mulheres quando se juntam, nós somos como água mesmo. A gente se junta, a gente arrasta tudo, a gente se fortalece, a gente muda e é possível, é necessário. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer independente do momento histórico que a gente está vivendo, que é urgente, necessário se mudar, se tirar dos espaços de poder, esses homens que estão dirigindo a sociedade contra nós, para além disso, é urgente que a gente cobre que, independente de quem for eleito lá em novembro, que essas pessoas cumpram a obrigação de representar a nós. Então, independente de quem for eleito, dia 16, dia 17, dia 18 de novembro, ano que vem, para todos sempre, a gente vai continuar na luta, porque esse é o caminho, essa é a forma de mudar. Colocar também que a Natália falou, né, sobre a importância de se organizar em partido, né, que a gente faz o resgate do que foi produzido, né, por nós. Eu não lembro o teórico, né, gente, eu não sou da academia, infelizmente, mas existe um teórico que fala, né, que o partido é o espaço onde se acumula conhecimento da classe trabalhadora. Então, é realmente isso, né, através da organização que a gente entende. Então, convidar as pessoas a se juntar, a se organizar, não necessariamente no partido eleitoral, mas em organizações de mulheres, em organizações de negros e negras, LGBTs. É muito importante sentar junto, porque é aquilo, né? Aquilo que me aflige não aflige só a mim, aflige também a outras pessoas, e essas outras pessoas também estão precisando lutar contra isso. Então, encontrar seus pares, né? E lutar. A Dani perguntou no chat, e eu quero fazer um convite. Ela perguntou: gostaria de saber como podemos participar e trabalhar nas eleições esse ano. Eu quero fazer um convite para encerrar a todas as mulheres que quiserem participar e construir as candidaturas de mulheres do pessoal de Rio das Ostras. A gente vai fazer uma reunião amanhã. Só me chamar no inbox, chamar na página, que a gente passa o link para a reunião. A gente vai começar lá pelas 4, mas a ideia é que a gente tire um calendário que leve em conta realmente as especificidades das mulheres, né? Então, a gente vai perguntar às mulheres que quiserem participar o melhor horário, o melhor dia da semana, como organizar, porque a gente quer construir candidaturas de mulheres que representem realmente as pautas das mulheres, né? A gente ainda está no período de pré-campanha, então ainda não existe campanha, mas a gente precisa já começar a pensar. Então, aquelas e aqueles que quiserem construir, é só perguntar na página como contribuir, né? Como participar. Convidar também todos os filiados e todas as filiadas, e aqui falando como presidente do partido, a nossa convenção eleitoral, que vai definir quem são os candidatos, vai ser no dia 5 de setembro, daqui a 2 sábados. Então, também os filiados, é muito importante e é extremamente necessária a participação dos filiados nesse espaço. Então, também só chamar no chat, quem não está nos grupos do partido, nos grupos de WhatsApp, só chama no chat também, na mensagem da página que a gente conversa. A gente fez uma live muito longa, mas eu acho que foi muito produtivo justamente pela participação, pela quantidade de comentários. Agradecer
todo mundo que ficou até o final, agradecer as meninas pela participação, dizer que a gente precisa fazer mais, tem mais um montão de tema aí para a gente falar sobre as especificidades das mulheres. E é isso. Quem quiser também, gente, pode mandar mensagem para a página, comentar nas publicações da página outros temas para a gente falar. Isso é importante também. Dialoguem com a gente e, mesmo a live acabando, pode compartilhar também a live para que outras mulheres possam assistir, para que outras mulheres possam também participar desse debate. É isso. Sem querer, eu criei um bordão, e aí agora você também, sem querer, reforçou, e aí eu vou finalizar com ele. Chama nós, gente. Chama nós, mas lute como Chama uma no mulher. privado, vamos conversar. Exato. Muito bom. Nos queriam caladas, não sabiam que éramos sementes. Somos todas sementes. Que bom. Ó, boa noite. Gente, Um abraço para todos. Beijos. Obrigada a todo mundo que assistiu. Até semana que vem. Beijo. Até.